que eu quero ficar com você. Mas se amanhã não der certo, depois a gente vê, depois a gente vê. Não fica pensando e pensando, nem tudo tem que ter. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, produtor, grande músico, Nico Rezende. Fala, Nico, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Ô Danilo, prazer estar aqui na Band, aqui na minha terra, né, São Paulo. Muito tempo que eu não venho aqui, mas sempre muito bom estar em casa. Você tá de passagem aqui por São Paulo, né? Compromissos profissionais, alguns shows, gravações, entrevistas, depois você já volta pro Rio de Janeiro, é isso, Nico? Volto, retorno na terça-feira, a gente tem um show na segunda-feira, né? No Teatro B32. Isso, do B32, com mais alguns colegas muito bacanas, o Thiago Abravanel, o Simoninha, a minha irmã Cláudia Rezende. Derico. O Derico. Vamos fazer um show em prol da escola IADEC, que é uma escola de crianças com necessidades especiais, que a gente vai tentar angariar fundos para que a escola sobreviva e consiga cuidar dessas crianças tão especiais. Ô Nico, e você tá quantos anos no Rio de Janeiro, hein? Porque você é natural aqui de São Paulo, e já são quantos anos morando lá? Olha, eu fui para lá em 83, então tá completando exatamente 40 anos, né? Você adaptou bem ao Rio de Janeiro? Me adaptei. A minha mãe é carioca, né? E apesar de morar em São Paulo desde que casou com desde que meu pai raptou-a. Ele trouxe ela para São Paulo dizendo que era para passar um tempinho. Ela é carioca da Gema, mas ela ficou aqui para sempre e criou a família aqui. Nós nascemos todos aqui. A gente vai contar mais pra frente como que você foi parar no Rio de Janeiro, né? As histórias do Nico Rezende, mas antes quero saber o seguinte, abri aqui o programa com essa música que se chama Curta a Vida, não é? E você tá relançando o álbum Curta a Vida, que você lançou em 2002, se eu não me engano. E agora você está relançando esse trabalho, que é o seu sexto álbum autoral, que tem faixas inéditas, tem releituras também. Esse trabalho ainda não havia sido lançado nas plataformas digitais, por isso que você está relançando, Nico, é isso? Exatamente, a gente lançou em 2002 pela Som Livre, ele fez 20 anos, né, o ano passado, a gente preparou o lançamento e tal, remasterizou. E foi um disco assim muito importante, porque eu lanço discos assim, na média assim, 4, 5 anos, então eu já estou no 10º álbum autoral, né? Esse foi o 6º. Então esse disco foi muito importante, que foi um disco que faziam 5 anos que eu não lançava um álbum, então ele teve participações especiais, teve o Cazuza em Memória, né? Eu peguei a faixa Codinome Beija-Flor que ele cantou original, que eu produzi o álbum Exagerado, né? Fiz os arranjos e tal. E peguei a voz dele e fiz um arranjo bem diferente, uma coisa meio blues, com violões e tal. E tem a participação do Roupa Nova também no Alma Feminina, numa canção que ainda é inédita. E a participação do Rich cantando Transas comigo, né, que foi uma música minha que ele gravou e fez bastante sucesso. Ganhei até o troféu imprensa com essa canção, né, com a música mais tocada do ano na época. Então é um álbum bastante interessante, tem muita coisa inédita legal, tem Será que tem a ver? Tem Tarô, que é uma canção do Paulo Soledade e do Gastão Lamounier, já falecido, um grande letrista. Como ele não tinha sido lançado nas plataformas digitais, a gente relançou para dar continuidade ao trabalho, para que as pessoas possam escutar não só as novas quanto as velhas gerações também, né? Música, diga. Não, desculpa te interromper, Nico, mas é que além da efeméride aí de 20 anos, né, do lançamento desse álbum, você encontrou um gancho também pós-pandêmico, porque essa faixa que dá nome ao álbum, que a gente abriu aqui o programa, ela se chama Curta a Vida, né? Ela fala justamente curta a vida, porque a vida é curta, né? Então conversa muito com o momento de agora também, impressionante, né, Nico? Exatamente, é uma canção bem atual o contexto, né? Durante a pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu tive uma canção assim que eu compus dormindo. Eu sonhei com a música, né? Ela veio pronta, assim, eu acordei de madrugada, gravei no celular para não esquecer, né? E depois, quando eu voltei a dormir, quando eu acordei novamente, eu troquei poucas palavras da letra, que é uma canção que eu lancei um single, né? Então, quer dizer, o Curta a Vida é mais ou menos a mesma história, né? O Curta a Vida porque a vida é curta, né? Temos que aproveitar o tempo porque ele está voando. Teu nome de batismo, Nico, é Antônio Martins Correia Filho, é isso?
Exatamente, Antônio Martins Correia Filho. O nome do meu pai é Antônio Martins Correia, né? E eu fui o quarto filho, sou o quarto filho, Correia Filho. Antônio sempre foi Antônio Tunico, Nico, né? Sempre fui Nico. E fui gravar o primeiro álbum, o primeiro disco, né? O primeiro compacto na época. A gravadora, na época, a CBS, que mais tarde virou Sony Music, a CBS tentando escolher o meu nome, né? Então, Nico, que Nico Martins, não é um nome legal, tentando escolher o meu nome artístico, né? Aí fizeram uma lista de nomes, Nico isso, Nico Jardim, Nico não sei o que, várias opções, né? Falei, não, gente, nada disso, já que é assim, vamos optar pelo nome da família, que é Rezende, então Nico Rezende. Meus irmãos todos são Rezende, menos eu. E, na verdade, eu acho que foi uma maneira que eu encontrei de me incluir na família, né? Depois de alguns anos de terapia, descobri que era mais ou menos por aí. E apesar de não ter músicos assim na família, não é? O seu pai tinha um estúdio, ele era dentista, a gente acabou de ouvir aqui o doutor André Fontana, cirurgião dentista, mas o seu pai, ele era dentista, mas era apaixonado por música, tinha até um pequeno estúdio em casa, é isso, Nico? Tinha, na verdade ele tem na minha família, tem a minha irmã, Cláudia Rezende, que é cantora, né? Super grande cantora, ela grava bastante coisas, relê clássicos em bossa nova com um ritmo mais moderno, enfim e tal. Mas o meu pai era uma figuraça, né? Meu pai adorava música e ele adorava boa música, né? Ele escutava muito jazz, muito clássico, era muito organizado com essa coisa de música, tinha tudo catalogado por... Eu fiquei... e meu pai era dentista, e ele foi um dos precursores do implante, né? Eu lembro lá em meados... Meu pai faleceu em 2008, ele fazia implantes há muitos anos antes, né? Então ele foi um dos precursores dessa coisa. E tinha essa adoração pela música, mas ele tinha muito bom gosto musical, né? Então ele escutava coisas boas. Porque a música, existem dois tipos de música, como ele dizia, a boa e a ruim, né? Em qualquer estilo, né? Então eu cresci ouvindo muita coisa boa com ele e com os meus irmãos mais velhos também, que ouviam rock progressivo, ouviam Yes, Genesis, Pink Floyd, ouviam, enfim, as coisas mais metal, Deep Purple. Então eu cresci nesse ambiente. Eu sou o filho mais novo. Depois a minha irmã, a Cláudia, nasceu 9 anos depois de mim. Então foi uma escola assim grande. Meu pai adorava, ele tinha um estúdio com gravadores, fazia cópias, ele tinha um vozeirão, então ele queria... O sonho dele era ser locutor. Então ele mixava, criava sequências musicais, mandava para as rádios, para a Rádio Eldorado. Enfim, era uma figuraça... Eu ouvia boa música. Depois você acabou lançando um projeto cantando o Chet Baker, não foi? E foi influência do seu pai, que ele ouvia muito ou não? Não, com certeza. Ele escutava bastante jazz, né? Muito jazz, de boa qualidade, ele gostava. Eu tenho os discos de vinil dele até hoje, até tá tudo ligadinho, bonitinho. O equipamento dele tá... mudei recentemente, liguei tudo, tá tudo funcionando. E parece incrível, todas as peças funcionando, né? Até um gravador de rolo que eu liguei outro dia, tá lá, o 4000 DS, uma K, e tá funcionando perfeitamente. Mas foi influência, sim, dele, a questão do jazz, com certeza. Eu sempre gostei de jazz, né? E a minha voz é uma voz colocada, assim, não é uma voz, aquela voz de potência, né? E eu sempre quis cantar Chet Baker, né? Até que eu encontrei o Guilherme Dias Gomes, filho do Dias Gomes e da Janete Claire, que é um grande trompetista lá no Rio de Janeiro. Fomos apresentados por um amigo, Fernando Clark. E eu comentei com o Fernando, fazendo um show na casa que ele dirigia, que eu queria fazer um show cantando Chet Baker. Ele falou, vou te apresentar o Guilherme Dias Gomes. Que eu falei, preciso de um trompete, né? Porque o Chet cantava e era trompetista. E ele nos apresentou, a gente começou a fazer uns ensaios e surgiu esse show, Nico Canta Chet Baker. Acabou virando um DVD, e eu faço turnês, festivais de jazz, Circuito Sesc, ano passado eu fiz tudo. Esse ano devo fazer aqui no Rio, já tem algumas datas de show para esse show também, que eu acabei tirando assim a coisa, gravamos um DVD, mas eu acabei tirando a coisa de Nico Canta Chet Baker, que eu incluí algumas coisas a mais no repertório. Então agora é Nico Canta Clássicos do Jazz, né? Que inclui muita coisa do Chet Baker. E é bem gostoso, uma delícia de fazer. Ô Nico, você está falando, né, que desde cedo, desde moleque, você tem então essas referências, essas influências, os seus irmãos também ali no rock progressivo, você curtia também as baladas, né, fã de Roberto Carlos. Sim. Mas eu ouvi numa entrevista uma vez você falando que já com 15 anos você já tinha uma carreira profissional, né? Você já cantava nos bailes, com orquestras. Com essa idade mesmo, você já estava na estrada, Nico? Foi 15, não, foi um pouquinho depois. Na verdade, eu não lembro exatamente quando foi. Mas eu já viajava com um conjunto de baile, né? Comecei bem cedo.
17, eu não lembro exatamente a idade, mas foi mais ou menos por aí. Eu comecei tocando em conjuntos, né? Tinha um conjunto que tocava Beatles, depois teve conjunto de baile, depois teve orquestras de baile que eram mais completas, que tinham sopros, né? Que tinham vários cantores. E a gente viajava o Brasil de ônibus. Teve uma orquestra que eu viajei, que o dono do conjunto ele era o motorista e o baterista. Então era engraçado, ele chegava, viajava, ainda tocava bateria, não sei como é que ele aguentava, né? Então aquilo foi muito legal, porque me deu uma formação bastante eclética, né? A gente tinha, sabe como é que é o baile, né? Você toca o set do Ray Conniff, você toca o set de sucessos nacionais, sucessos internacionais. Então isso foi na verdade, foi um grande treinamento para o ouvido, né? Então eu sou um músico quase que autodidata, né? Depois eu estudei música, depois para escrever arranjos eu tive que estudar, evidentemente. Mas eu comecei meio no autodidatismo, né? Eu estudei violão clássico no conservatório, mas eu nunca fui muito ligado à teoria, entendeu? Eu sempre fui mais ligado à prática. E como eu tenho um ouvido bom, eu sempre confiei no meu ouvido, né? Então, essa coisa dos bailes foi fundamental para me dar esse traquejo, esse conhecimento de transitar por vários estilos musicais, né? Mas apesar de rodar o Brasil inteiro, essa é uma época que você morava aqui em São Paulo ainda então? Morava em São Paulo. Fui trabalhar num estúdio de propaganda, de música, né? Mas de publicidade, que era do Sai do Guarabira, que eram parceiros do Zé Rodrigues, também falecido, né? E o vice-versa. Foi um estúdio que ali foi o meu grande aprendizado musical, porque ali eu comecei, eu aprendi tudo de estúdio, eu era assistente de estúdio ao mesmo tempo, eu gravava, eu tocava, eu criava, eu conheci sintetizador ali e tal, e comecei a aprender aprendi tudo ali, basicamente, né? As coisas fundamentais, os fundamentos de gravação. Um dos donos do estúdio era um grande engenheiro, então ele tinha, pra você ter uma ideia, a câmera de eco era um corredorzinho de azulejos com um microfone. Então você captava o som, ele tinha uma caixa de som, tudo que era emitido no estúdio, gravava um piano, ia para lá, o microfone captava a reflexão dos azulejos e mandava de volta. Então era um som, era um eco físico, né? Então a gente aprendeu assim os princípios realmente da gravação, né? Foi tudo muito importante, né? Aconteceu, eu me considero muito, muito felizardo por ter tido esse aprendizado todo. Você falou que você se mudou para o Rio de Janeiro em 83, né? Porque na verdade você recebeu um convite para um teste, né? Como que foi esse convite? Partiu de quem? Era uma pessoa que já acompanhava o seu trabalho nos bailes, já conhecia, via o que você estava fazendo e ouvia também, porque era um teste para já fazer parte de uma banda, é isso, Nico? Sim, exatamente. Foi o Paulinho Lima, que acabou virando meu grande parceiro depois, né? Que me convidou para fazer um teste para uma banda. Era uma coisa meio sigilosa para um inglês que tinha acabado de gravar um disco, que ia ser lançado e ia sair em turnê, que era o Rich. Ele tinha acabado de gravar o Menina Veneno, né? E eu fui pro Rio fazer esse teste e tal, passei, né? Eu não tinha nem, cara, tinha um sintetizador só, depois eles me compraram mais para a gente poder fazer a turnê, que tinha muitos efeitos e tal. E foi a primeira gig, na verdade, não só minha, como do Torquato Mariano, que hoje é um grande guitarrista, diretor do The Voice, diretor musical da Globo, que é meu grande amigo. Então foi o Nilo Romero, que também é um grande baixista, grande produtor. Então foi o primeiro trabalho, assim, turnê, né? Eu tinha 23 anos, era garoto chegando no Rio, né? Nos primeiros anos de Rio, ainda fazia ponte aérea quase que todo dia, porque eu tinha gravação em São Paulo, tinha gravação no Rio. Começou ali, né? A história realmente começou, a história do disco, né? Do show business começou mais ou menos ali. Então daí em 83 você se muda para o Rio de Janeiro, faz esse teste e começa a fazer parte então de fato da banda do Rich. Aí vocês ficaram alguns anos excursionando shows no Brasil inteiro. Você ficou o quê? 2 anos com o Rich? 2 anos com o Rich, 2 anos e pouquinho. Brasil e América do Sul também, fizemos muita coisa de América do Sul. E isso baseado já no Rio de Janeiro? Você se estabeleceu no Rio de Janeiro ou ficava na ponte aérea? Eu ficava na ponte aérea. No primeiro ano eu fiquei na ponte aérea, depois não deu mais, eu tive que me estabelecer no Rio de Janeiro mesmo. E aí as pessoas já te conheciam então, né, da banda, do seu trabalho que você tinha em São Paulo, da banda com o Rich, porque após esses 2 anos com o Rich, você já emendou o trabalho com o Lulu, foi na sequência? Sim, foi logo na sequência. O Lulu me convidou para fazer parte da banda dele, eu fui, fiquei acho que 3 anos e pouco também, alguma coisa assim, e tem passagens muito engraçadas até com meu pai durante o tempo do Lulu, mas enfim... Ali começaram a pintar os convites para gravações, né? Eu conheci Marina Lima. O Rio é aquela coisa, né? No Baixo Leblon você conhecia todo mundo, né? Então, um tempo incrível, assim. Tinha o Real Astoria e a Pizzaria Guanabara, que eram 2 restaurantes, um em frente ao outro no Leblon, e que todo mundo estava à noite ali, né?
Então lá eu conheci Cazuza, conheci Marina, Lima, conheci Lobão, conheci o Herbert, conheci todo mundo que você vai conhecendo. E comecei a gravar com essas pessoas, né? Comecei a gravar com a Marina, fiz 2 álbuns da Marina. Desculpa, Nico, em paralelo com a banda do Lulu, então. Desde o Rich, então. tudo simultâneo. Quando tempo que estava fora, não estava fazendo show, eu estava em estúdio. Aí produzi Kiko Zambianchi, quer dizer, produzi não, eu nem assinei, mas fiz os arranjos junto com ele do primeiro álbum, do Choque, que tinha os primeiros erros, que tinha o Rolam as Pedras. Rolam as Pedras a gente gravou aqui no estúdio Transamérica. Enfim, é muita história, né, Danilo? Não, muita história. A gente vai detalhar todas elas, porque são histórias que merecem mesmo a gente se aprofundar, né? Mas você estava lá na banda do Lulu e muitos artistas que já participaram aqui do programa, que fizeram parte da banda do Lulu em algum momento, disseram que ele era muito generoso, que abria espaço e valorizava os músicos. E você nos shows também tinha, você cantava acho que 2, 3 músicas em todos os shows, sensacional. Né? Porque a gente, na verdade, em 87, eu ainda estava na banda do Lulu, 4 anos depois da minha chegada no Rio, eu gravei meu primeiro álbum completo, né? Gravei, que foi o Nico, né? E esse álbum tinha Esquece Vem, que foi o meu primeiro grande hit, tinha Perigo, que já tinha acabado de estourar Perigo com a Zizi Posse, né? Que é uma canção minha também. E a gente, durante os shows do Lulu, ele muito generoso, a gente ensaiava, um belo dia ele saiu do palco e falou: com vocês, Nico Rezende. Ele foi num show que eu não lembro exatamente aonde, acho que foi em Brasília, e saiu, deu aquela tremedeira, mas todo mundo já sabia, porque os músicos, a banda era Lulu Santos e os Demônios. Era eu, Arthur Maia, falecido, grande baixista, o Léo Ganderman no sax, Paul de Castro, também falecido, na outra guitarra, e o era de bateria, foi o Claudinho Infante, depois foi o seu nome, mas enfim. Então ele abriu espaço para eu cantar 3 canções, eu cantava Perigo, Transas e Esquece Vem, que tinha acabado de ser lançada. Aí Esquece Vem estourou, Perigo e Transas também já estavam estourando, e então ele me deu esse espaço, e todo show acabou virando um número do show, né? Ele saía para tomar uma aguinha, descansar um pouquinho a voz, e eu entrava e cantava essas canções, já estavam ensaiadas porque os músicos tinham gravado os originais, né? Tanto o Léo quanto o Arthur tinham gravado as versões originais. Então foi bacana. E na verdade, Danilo, aquilo realmente foi o que me levou para a carreira solo, entendeu? Porque eu sempre fui um cara de estúdio, sempre fui um cara assim, músico, sempre cantei, claro, mas eu não tinha essa coisa, era um menino tímido, na verdade. Então, essa coisa de assumir a frente do palco ali, foi mais ou menos ali que começou. Aí, depois de algum tempo, eu tive que partir para minha carreira, para minha banda, porque estava com as músicas estouradas no rádio, né? E fui para turnê solo. Você falou de 2 músicas aqui que estouraram realmente, né? São composições suas. Perigo, que fez muito sucesso, né? Fez todo o sucesso na voz da Zizi Posse, Transas na voz do Rich, né? Antes da gente tocar e relembrar esses 2 sucessos, primeiro foi Transas, ou primeiro foi Perigo? Não, primeiro foi Perigo. Perigo. Eu tinha gravado Perigo num compacto em 84 pela RCA. Era Perigo de um lado e Se For Possível, uma música do Kiko Zambianchi, que a gente tinha acabado de fazer o disco dele, que estourou tudo, né? E gravei então essa música. Alguns anos depois, o Máriozinho Rocha, que era diretor da Globo, me ligou: pô, escutei um compacto seu, tem uma música bacana. Quando eu gravei não aconteceu nada, não tocou nada. Aí ele falou: queria gravar com Zizi Posse, colocar numa novela. Eu falei: tem a sua autorização? Eu falei: claro, né, evidente. E foi meu primeiro grande sucesso mesmo. Podemos relembrar aqui um trechinho? Podemos. Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Nisso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite então.
Ah, que demais! Perigo, que entrou na trilha da novela Selva de Pedra. Selva de Pedra. Selva de Pedra. Fez um sucesso danado na voz da Zizi, não é? Vou tocar aqui, eu separei também a versão da Zizi. Claro. Vou tocar pra gente relembrar também esse sucesso que entrou aí pra novela. Que tem um trompete do maravilhoso e saudoso Márcio Montarroz. Vamos ouvir. Quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite, então nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. Ao som de Perigo, composição de Nico Rezende, na voz de Zizi Posse. Mandar um abraço aqui pro César Weber, Milton Goya, grande músico Nico Rezende, a Maria Zélia chegando agora, que alegria ver esse convidado tão talentoso. Parabéns, Nico Rezende. Eu que tenho o hábito de pesquisar sobre os compositores, já sabia da grandeza da sua arte. Ronaldo Chico, grande compositor Nico Rezende, curti, agora ouço pelo Instagram. O Nico, que é muito ativo nas redes sociais, no Instagram principalmente, tem sempre um vídeo novo por lá, músicas dele, composições dele, mas outras que ele até fala que gostaria de ter feito também, né, Nico? Exatamente. Essa coisa, com o tempo, com a pandemia, eu resolvi ativar o Instagram, muito impulsionado pela minha família, pela minha mulher, pela Érica e pelo Enzo, que é meu enteado, que domina essa coisa. Vamos fazer uma coisa. A Érica me deu a ideia de fazer o Cantando Outras, que é o hashtag Cantando Outras. O meu Instagram é @NicoRezende com Z oficial, né? E essa coisa de cantar outras no formato violão e voz, como eu estou aqui, que foi o meu primeiro instrumento, o violão. Eu toco piano, mas o meu primeiro instrumento foi o violão. Legal que eu posso dar outras formas às canções que eu gostaria realmente de ter feito, né? Então, Cantando Outras é assim, eu estava ali fora esperando, já ensaiando mais duas que vão entrar nas próximas, que é sempre às segundas-feiras o Cantando Outras. E às terças-feiras eu tenho o hashtag Pedidos, que é aí no formato piano e voz. Entra um pedido, eu fotografo, faço um print screen e coloco na fila, né? Então tem muita coisa na fila. Eu vou atendendo na medida do possível as pessoas, né? Pra gente poder alimentar, e tem sido bem bacana. Olha, eu estava aqui no estúdio, no ar, não acompanhei o seu ensaio ali no sofá, mas você pode dar um spoiler ali do que você estava ensaiando? Olha, eu estava ensaiando lá para... Eu já tenho, por exemplo, eu vou estar aqui em São Paulo segunda e terça. Sim. Como eu publico segunda e terça, o da próxima segunda e terça já está gravado, que eu já gravei essa semana para adiantar. Segunda-feira que vem vai ser o Primeiros Erros, música do Kiko Zambianchi, que eu tive o privilégio de fazer com ele o arranjo original, né? Essa música, a gente não tem ideia do alcance das canções, né? Essa canção alcançou, né, um patamar assim, virou hino da torcida do Flamengo, né? Então é uma canção realmente linda. O Kiko é um grande compositor, cara muito talentoso, e a gente conheceu assim logo no começo com ele. A gente levou ele para a EMI para ele fazer um disco muito bacana. E tinha muita coisa, tinha Eu Te Amo Você, que eu apresentei para a Marina Lima, ela gravou maravilhosamente, eu fiz o arranjo também. E toda segunda-feira vai ter o hashtag Cantando Outras com Primeiros Erros. Na terça-feira tem a canção Alma Feminina, que está no disco Curta a Vida, que foi pedida, que é no formato piano e voz. E eu estava ensaiando ali uma coisa de Dolores Duran para cantar, num Cantando Outras, que é o Castigo. Faz um trechinho, por favor, uma palhinha. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente sente que ficou sozinho,
vem a vontade de chorar baixinho e o desejo simples de voltar. E por aí vai, né? Que delícia, sensacional. Nico Rezende, então, ó, só acompanhar nas redes sociais, vou reforçar aqui o perfil do Nico Rezende, é Nico Rezende Oficial. Então, às segundas-feiras tem música e às terças também, sempre lá um vídeo novo no Instagram do Nico. Ô Nico, só retomando, a gente falou de Perigo e tocamos aqui, mas para não deixar de falar sobre Transas também, né? Que foi uma música que você fez, estourou na voz do Rich, mas curioso essa história, né? Porque após o sucesso retumbante em escala nacional que teve a canção Menina Veneno, o Rich era tido como carta fora do baralho do mercado fonográfico, da indústria fonográfica, né? Ele tinha saído mal da gravadora, da CBS, né? Rolou umas histórias aí de bastidores, mas acontece que o Rich conseguiu virar o jogo naquele ano justamente com a sua canção Transas, né? E aí também foi um sucesso atrás do outro, né? Fala um pouquinho sobre essa história. O Rich é um aí. cara muito talentoso, meu amigo, e cara, realmente um grande artista. E eu, na turnê que eu fiz com ele, eu nunca vi uma coisa parecida na minha vida, porque as pessoas passavam, primeiro nos hotéis onde a gente ficava, tinha 2 anéis de fila de pessoas para pegar um autógrafo dele. Um sucesso tão assim arrebatador que e as pessoas passavam, as meninas passavam desmaiadas na frente do palco. Era uma coisa assim incrível. E era um show muito legal, cheio de efeitos e tal. E o Rich é um cara muito bacana, né? E o segundo disco dele, a sensação que eu tive quando eu escutei Menina Veneno no rádio, foi a mesma sensação basicamente a mesma sensação que eu escutei quando eu escutei Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do Roberto Carlos. Eu era criança. Quando eu escutei De Que Vale o Céu Azul, era uma coisa tão assim diferente, pop, né? Pop no sentido do inusitado, do novo, do original e tal. E eu jamais imaginei que eu fosse conhecer e gravar com o Roberto um dia, né? Mas, enfim, a vida nos prega faz essas grandes surpresas, né? E o Rich, quando eu escutei Menina Veneno, eu falei, cara, isso é muito diferente. Tem uma história engraçada, o Roberto Menescal, que é meu grande amigo, Menesca, ele conta isso outro dia, no bate-papo com ele no podcast, ele contou. Ele era diretor da Poligram na época, e ele contou para mim, ele faz a meia-culpa. Eu estava um dia que eu estava com a cabeça ruim, me mostraram essa música Menina Veneno, eu falei, tira isso é uma porcaria, cara, tira esse negócio aí. Depois, quando eu escutei no rádio ele falando, pô, muito legal isso aí, né? O assistente falou, cara, eu te mostrei, Menescal, você falou que era ruim. Eu devia ter acordado ruim, né? Ele contou essa história, é muito engraçada, ele faz a meia-culpa, né? Mas então, e o Rich, a gente gravou o segundo álbum dele, que era Mulher Invisível, gravamos até em São Paulo, viemos para cá, eu, Lobão, Liminha, Torquato Mariano, se não me engano, fizemos um grande disco. Eu não sei porquê, tem essa história de bastidor, eu não vou dizer nada, porque, sabe, é muito... Outro dia eu falei no podcast do Sérgio Malandro, acho que eu até falei demais. A história do Roberto, né? Porque essa coisa, a gente não tem, ninguém tem prova de nada, eu não sei de nada. Esses bastidores de gravadora, a gente na época, as gravadoras eram muito poderosas e não dá para você afirmar, né, que aconteceu alguma coisa. Mas enfim, o que aconteceu é que o segundo disco praticamente não saiu, não foi lançado, não aconteceu. Agora, posso te garantir que era um disco maravilhoso. Mulher Invisível era uma faixa que a gente falou, isso vai arrebentar o rádio, né? Tinha outras músicas, uma balada chamada Gisela, espetacular, enfim, era um disco lindo. Então, alguma coisa aconteceu. Mas essas coisas, esses bastidores, não vamos entrar nesse mérito, vamos ficar na questão musical, né? E vamos relembrar então o trechinho de Transas. Transas, Nico, com certeza. Ele gravou depois, a gente já tocava com o Lulu. E foi a mesma história, Mariozinho Rocha, que ele falou, vamos gravar. Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que passa e vai, só transas. Faz de conta que não se quer mais, que a transe tanto faz, e quando se quer mais, a gente diz bye bye. A gente quer mais,
feliz, mas finge que satisfaz. E por aí vai. Nico Rezende, Transas ao vivo aqui no Do Bom e do Melhor. A Sandra Braga mandando mensagem, o Edson Marino, o Edson Toshiyuko, Gianete Ishak, Edilene Soares, Ronaldo Chico, quem mais aqui conosco? O Cid, o professor, tem a Denise Corrochano, quem mais? O Sérgio de Campinas também mandou mensagem, a Mari Nascimento, não perca um programa seu. Danilo, já namorei muito ao som do Nico Rezende. A Nelly Mello aqui no meu Instagram também mandou uma mensagem. O Ricardo Sanches também aqui acompanhando. São alguns dos sucessos e da história do Nico Rezende que a gente está relembrando aqui. Mas e aí, Nico, você estava tocando na banda do Lulu, tinha esses sucessos todos aí já gravados, estourados, a Transas e também Perigo, e aí começou acho que um desejo também, você falou que era muito tímido, mas começou um desejo, uma vontade de surgir, de seguir com a carreira solo, né? E é claro que as gravadoras ficavam de olho também, né? Duas músicas dessas que estouraram, era o maior sucesso, e aí eles foram atrás de você, né? O Liminha, que acabou ouvindo o seu trabalho e deu encaminhamento na gravadora? Sim, foi o Liminha que era o diretor artístico da Warner na época, né? Uma pessoa muito importante foi o Paulinho Lima também. Ele me colocou me colocou em contato com as pessoas. Ele tinha acabado de fazer um estúdio na casa dele em Niterói, um estúdio lindo. Aí ele chamou um amigo dele que estava vivendo na Europa, o Sérgio Clemens, para produzir comigo o disco. E o Liminha escutou. Eu lembro quando ele escutou Esquece Vem, ele me olhou para mim e falou, cara, bem cinematográfica essa introdução, com os efeitos e tal. E essa música entrou na novela O Outro, né? E naquele tempo, Danilo, era o seguinte, só existia rádio e televisão, não tinha internet, não tinha nada, então você ficava famoso no Brasil inteiro do dia para a noite, isso acontecia. O Esquece Vem, aconteceu exatamente isso. Tem uma história curiosa, porque a música era uma música bem lenta, né, uma balada, e efeitos especiais. É um avião passando aí, avião passando. A gente vai fechar a janela aqui para não atrapalhar. A música era tema da novela O Outro. E as rádios estavam meio assim, não queriam tocar. Eu chegava com o disco, né, com o disco promocional, né? As rádios falavam, vem cá esse disco, pô, primeiro disco teu, não tem uma musiquinha mais rápida? Essa música é muito lenta, muito balada. O pessoal vai mudar de estação na hora que entrar essa música, demora muito para acontecer, né? Aí, tá bom, a gente mudou a faixa de trabalho, mudamos pro Bicho Papão, que era uma música mais animada, fizemos até o single, o disco mix da segunda música. Mas aí um belo dia, na novela, que eu nunca tinha tocado a música, o Francisco Cuoco levou a Malumada para um chalé, não sei o que, e tocou o capítulo inteiro a música. No dia seguinte era mais pedida nas rádios. E assim ficou, era curioso, ela ficou 3 meses em primeiro lugar. E eu lembro que você, quando dava 5/7, que eram as mais pedidas, né, antes da Hora do Brasil, você virava o dial, eu estava tocando em quase todas as rádios. Era engraçado isso. Então, naquele tempo tinha isso, né? E eu lembro que essa canção, ela começou a tocar, estourou, aí eu fiz um clipe pro Fantástico, né? Fizemos um clipe bacana, gravado lá no Aeroporto Internacional, no Rio de Janeiro, dirigido pelo Carlos Magalhães. E eu lembro que no final de semana eu gravei o Globo de Ouro na sexta-feira, foi ao ar ao vivo, o Globo de Ouro, né? Com essa canção. No sábado eu fiz o Chacrinha e no domingo foi o clipe do Fantástico. Pronto. Segunda-feira eu não podia andar na rua. Tinha essa coisa, né? Então o que aconteceu eu descobri isso num supermercado, quando eu entrei assim, as pessoas vieram, eu falei, meu Deus do céu, né? É complicado, Danilo. O seu primeiro álbum, então, você lança em 87. Sim. E já com essa faixa. Já com essa faixa, com Esquece Vem. A gente vai continuar falando dessa música, mas pode tocar um trechinho pra gente, claro. Por favor, Nico? Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. A barra pesada, isso nunca mais te encontrei.
adianta e não tem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, aqui esquece, vem, vem, yeah. A gente quase tudo tem, yeah. Nico Rezende, ao vivo, relembrando esse grande sucesso, Esquece Vem, que entrou na trilha da novela, o outro novela de Agnaldo Silva, e tinha ali com destaque o papel do Francisco Coco, da Malu Mader também, aí estourou, foi um sucesso no Brasil inteiro mesmo, fez parte do primeiro álbum do Nico, lançado em 87, álbum Nico Rezende. Isso. Nico Rezende. Ô Nico, você escreveu essa música quando você estava ainda na banda do Lulu, você chegou Sim. mais cedo no estúdio e saiu, como foi? Você sabe tudo, impressionante. Cara. Danilo, eu tô impressionado, você fez a lição de casa direitinho. Essa música, eu lembro, eu cheguei no estúdio na RCA, a gente estava gravando um álbum do Lulu, e eu sentei no piano, né? Aí criei essa melodia. O assistente do estúdio, não tinha telefone celular, não tinha para você gravar, gravador digital não existia. Eu falei, liga ali a máquina, grava essa fita, grava numa fita isso aqui pra não esquecer. Ele gravou e foi assim que pintou a melodia. Depois, eu e Paulinho Lima, a gente durante as viagens e tal, surgiu a letra de Esquece Vem. Paulinho foi o seu maior parceiro, né? Ele foi um parceiro frequente, agora tem muitos outros parceiros, mas ele foi realmente o parceiro que compusemos juntos mais sucessos, né? Olha só, quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Giba Alves, faz parte do grupo Barbatuques. Opa! E ele mandou aqui, Nico é o criador de Criaturas Icônicas, grande compositor, baita instrumentista, sou fã. As composições do Nico fizeram parte da minha formação de moleque quando comecei a pirar na música. A Dirce Pérez Passos também acompanhando como sempre. Quem mais mandou mensagem aqui pra cá? A Audélia Vido de Ribeirão Pires, estou adorando a entrevista. A Denise, amo essa música, comecei a namorar com ela. Tem pedidos aqui já para o seu Instagram. Essa você já deve ter feito em algum momento, não sei, Nico. É o João de Santo Amaro. Ele sugere aqui o Rei Jude. Não sei se você já fez. Não, ainda não. Mas fica aí tá pedido aí, viu, João? João de Santa Amaro aqui conosco, obrigado. João, viu? deixa uma mensagenzinha lá para eu poder printar e colocar na fila. Você não esquece, tem muitas coisas aí. A Carmelita Muniz, o Adelson Pimenta, Edilene Soares, Silvia Massarro, Carlos Seno. Olha quem está aqui no nosso chat do YouTube. Cláudia Rezende. Minha Cláudia irmã Rezende, querida. mandando um beijo aqui. Minha irmã beijo, que canta Cláudia. muito. E estaremos juntos lá na segunda-feira. Vamos cantar umas coisas interessantes. Ela vai cantar uma versão de Somewhere Over the Rainbow, que vai ser lindo. Vamos fazer em trio. Ela começa a capela, depois eu entro com o piano, depois o Derico vai entrar com o sax. Já dei um spoiler do que vai acontecer. Sensacional. Sensacional. Show no Legal teatro. que o Derico nem sabe ainda, né? Porque a gente nem sabe. O Derico é uma figura. Show no Teatro B32, fica ali na Faria Lima, no prédio da Baleia. Tem uma grande baleia ali prateada em frente. É um teatro lindo, super moderno, tecnológico. Toda a plateia ela é reclinável, ela tem todo um mecanismo ali de ponta. Você em poucos segundos consegue transformar da plateia de um teatro num grande salão. É um espaço realmente muito bonito e moderno. Ô Nico, após esse álbum de estreia em 87 e que você emplacou a sua primeira música em novela, você já no ano seguinte, em 88, você lança o Jogo de Ilusões. Jogo de Ilusões. E que também desse álbum saem mais músicas para trilhas sonoras, não foi? Sim, Penso Nisso Amanhã, foi tema da novela, eu não lembro agora, Danilo, me pegou, porque foram 15 temas de novela ao todo, né, na minha carreira. Vale Tudo. Vale Tudo, exatamente, claro, foi tema do Antônio Fagundes, sabe tudo, eu não preciso nem trazer cola. Penso Nisso Amanhã, que era uma canção, assim, vou dar uma palhinha aqui. Um dom não me negar a ser feliz, aprendi, posso ser rico sem tostão.
Quero é muita história pra poder contar. Da vida nunca fugir, mas se ela fica complicada, penso nisso amanhã. É bom poder ser dono do nariz. Aprendi, mas vou ser sempre um aprendiz. Numa foto não dá pra guardar o que você é pra mim. Nosso caso quero viver agora. Não deixo pra amanhã. Amanhã. Não deixo pra amanhã. Amanhã. Nico Rezende, você falou do Fagundes, estive com o Fagundes essa semana na estreia de A Herança, espetáculo que está em cartaz no Teatro Vivo. O filho dele, o Bruno, é protagonista aí junto ao lado de Reinaldo Giannichini, uma peça que tem 2 partes, são 5 horas e meia de espetáculo. Caramba! A primeira parte durou aí umas 3 horas e alguma coisa, tem 2 intervalos, e a segunda parte ainda irá estrear. O Fagundes, pai, estava lá na plateia, junto da Alexandra Martins. O Nico, simultâneo ao seu trabalho como cantor e compositor, você já falou aqui que você produziu e assinou arranjos para uma galera, sua nata, né? O Roberto Carlos, o Erasmo, a Gal Costa, a Marina Lima, você falou aqui do Kiko Zambianchi, né? Da Marina foi Fugaz que você fez? Não, Fugaz, na verdade, eu participei como músico, né, da gravação. Fiz aquela introdução. Tem um baixo maravilhoso do Liminha, que é um bassline, né? Na verdade, os arranjos da música pop, você, na verdade, todos os músicos têm uma influência, cada um no seu instrumento cria a sua linha, né? Então, o Fugaz eu participei também da gravação original, participei do arranjo, consequentemente, né? E foi o primeiro disco que eu fiz com a Marina. Em seguida, a gente fez o Todas, que tem uma canção minha, dela e do Cícero, que é o Por Querer Todas, né? Chama Todas. E uma canção linda também. E nesse segundo disco a gente dividiu os arranjos, fizemos mais ou menos juntos, né? E tem coisas nesse disco, por exemplo, tem o Eu Te Amo Você, tem o Me Chama, do Lobão, né? Que eu também participo. Mas basicamente eu e Marina criamos assim a atmosfera toda do disco. Depois os músicos, cada um contribui, mas a gente assinou os arranjos, né? Roberto, eu fiz 2 álbuns do Roberto também. Assinei uns 2 ou 3 arranjos para o Roberto. Erasmo gravou uma canção minha, Guerra e Paz, que também foi arranjo meu. E Kiko Zambianchi foi o álbum completo, né? O primeiro álbum do Kiko, que tinha os primeiros erros, Rolam as Pedras. Como eu te falei, também assinamos juntos os arranjos. E fiz Dalto, fiz o Kama Sutra do Dalto, um álbum que a gente fez também tudo. Fiz Dulce Quental, fiz... Quem mais? Simone, Amor Explícito, uma canção minha, do Cícero e do Paulinho, né? Minha, do Paulinho Lima e do Cícero, o Amor Explícito. Rosana, Direto no Olhar, que é uma canção minha também. Direto no Olhar, te olho bem direto no olhar, que foi um grande sucesso dela, também tema de novela. E, enfim, muita coisa, Danilo, foi muitos anos. Beto Guedes, Gal Costa, Alguém Me Disse Que Tu Andas Novamente, também foi arranjo nosso. Participação do Ricardo Silveira na guitarra. Então, muita coisa. Foi a década de 80, né? Eu fiz muitos discos, muitos álbuns. Né? Depois que eu estourei como artista solo, isso foi diminuindo. As pessoas acham que o Nico está em turnê, não vão começar a me chamar menos para fazer arranjo, né? Mas até hoje eu faço, eu produzo. Acabei de fazer, a semana passada terminamos uma canção minha e do Vini Versilo, que é filho do Jorge Versilo. O menino tem 21 anos, é um grande talento. E a gente compôs junto uma música que ele chegou com uma melodia na casa da minha sogra. Ele chegou com uma melodia mostrando o violão, eu fiz uma segunda parte, aí ele fez uma letra em inglês e a canção se chama Ciclone in New Orleans, tá saindo do forno, vai agora para as plataformas. Então a vida é assim, a gente vai fazendo, não para nunca e não pode parar. Olha, mas desses artistas todos aqui, eu queria entrar
em detalhes que eu acho que vale a pena todos eles, né? Mas esse aqui tem uma história que primeiro eu vou tocar Cazuza, a música. Cazuza. Primeiro eu não falei, pra te dar a deixa. Mentira, eu esqueci. Primeiro eu vou tocar a música aqui pra gente relembrar e na sequência a gente vai saber a história do primeiro álbum solo aí do Cazuza. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um codinome Beija-Flor. Cazuza, codinome Beija-Flor. Essa fez parte do primeiro álbum do Cazuza. Primeiro álbum do Cazuza. Esse particularmente, eu acho um dos arranjos mais bonitos que eu já criei, né? E primeiro pela situação, pela circunstância, a gente tinha acabado de fazer a trilha do filme Bete Balanço, né? Que tem várias bandas, tem Blitz, tem o Barão Vermelho, e foi um filme muito musical, né? Mas a trilha incidental eu acabei fazendo, conheci o pessoal do Barão, e o Cazuza me procurou com Ezequiel Neves, me dando a notícia de que ele estava saindo do Barão, ia fazer uma carreira solo, queria gravar um álbum solo, uma intersecção entre o rock and roll e a MPB, tipo Lupicínio Rodrigues, que ele adorava. Então ele me chamaram para produzir, eu falei, cara, tudo bem, vamos fazer. Quero montar a banda, quero fazer os arranjos, vamos fazer então do meu jeito, quer dizer, mas deixa meu jeito não, na verdade você tem como produtor e arranjador, você tem que atuar em prol do artista, entendeu? Mas esse disco foi um disco bastante legal, e essa canção, por exemplo, com o nome Beija-Flor, ela não era assim, né? Quando a gente recebeu a canção, a gente recebeu ela tocada no violão, a gente tentou um arranjo mais pop, por sugestão e tal, mas acabamos parando nesse piano e quarteto de cordas. Quando ele fala Beija-Flor, tem esse violino elétrico lá, Jean-Luc Ponty, que feito pelo Paul de Castro, que era da banda do Lulu na época, Paul de Castro falecido, ele tocava esse violino elétrico. E eu fiz esse piano, né, que dá até para transpor para o violão. E o quarteto de cordas, que tocava o Jacques Morelenbaum, enfim, tal. Então foi um arranjo que ficou muito simples, muito bonito. A gente gravou um clipe, até tem no YouTube, eu e Cazuza tocando, chegando da praia. Mas eu não tinha ideia do que ia acontecendo. A gente não tem ideia. Quando a gente faz assim, quando a gente grava, a gente não tem ideia do alcance da canção, né? E se tornou um clássico, né? Até no meu álbum Curta Vida tem uma versão diferente. Eu peguei a voz original do Cazuza e fiz uma coisa meio blues, bem diferente do que é esse original. Mas o codinome Beija-Flor, eu acho que foi um marco, assim, foi em 85. E o Cazuza começou, ele ficou doente logo em seguida. A gente fez uma canção em parceria chamada Sonho Estranho, que está no meu álbum, no terceiro álbum. E eu lembro dele indo para o estúdio, já bem debilitado, assisti a minha gravação, assisti Botar Voz, ele fez questão de aparecer lá. Eu acompanhei o final da vida do Cazuza, e ele foi uma pessoa muito importante, muito meu amigo, foi meu padrinho de casamento. Então é uma história que eu guardo os momentos bons, guardo aquele Cazuza maravilhoso, um cara bonito, boa pinta, bom cantor, com aquela linguinha presa. Eu guardo os bons momentos que a gente conviveu juntos, né? E ele me dizia, bonitinho e talentoso, eu não aguento. Ele tinha umas coisas, né? O Cazuza, ele era o próprio exagerado, né? Ele me deu de presente uma festa de casamento que ninguém conhecia ninguém, estava o baixo Gava inteiro. Então, as pessoas entravam na festa e falavam, vem cá, aniversário de quem aqui? Era a minha festa de casamento. No meu casamento, ele chegou, ele foi padrinho,
ele chegou virado do Baixo Leblon, de bermuda, né? Todo mundo ali, aquele calor do Rio de Janeiro, 9 horas da manhã ali na Gávea, e o Cazuza chegou, aí o padre, muito gente boa, falou, ó, tudo bem, cara, eu sou moderno, mas de bermuda no altar não vai rolar, né? Aí o Nilo Romero levou ele até a casa dele, que era ali na Praça do Jockey, para ele botar uma calça jeans, né? Atrasou o casamento, tudo com calor, mas enfim, o Cazuza era uma figuraça, né? E desse álbum, além do codinome Beija-Flor, também tem vários outros sucessos. Exagerado, né? Exagerado. Vamos relembrar aqui? Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado. Ao som de Cazuza, Exagerado, Paulo Pecosso aqui com a gente, o Edson Santos, a Nelly Melo, quem mais aqui no nosso YouTube? Milton Filho, a Maria Zélia. O Milton diz o seguinte: grande programa. O Nico Rezende, peraí, subiu, ó, tanta mensagem aqui que subiu aqui, a mensagem do professor Milton Filho, deixa eu recuperar aqui, peraí, vamos lá, deixa eu achar aqui. Danilo, esse cara é um gênio, mais ainda, coloco entre os 5 maiores arranjadores do Brasil, compositor único. A Raquel Forte, ouvindo a entrevista no rádio, entrei aqui só para dizer que amo todas essas músicas. Vladimir Luquezzi também conosco. Ronaldo Cursi, manda um salve para o Nico Rezende, grande entrevista, você sempre tornando os nossos sábados especiais. Obrigado, viu, Ronaldo? A Eliana Rezende também, Nico, muita inspiração. Minha irmã. A Eliana é sua irmã? Outra irmã. Ah, né? que bacana. Também canta. Um beijo pra Eliana aqui conosco. Quem tá mandando mensagem pra cá, tá adorando, é a Rosana Saad. Um beijo pra Rosana, obrigado, viu? Mandou mensagem pra cá. Estou ligada no programa, adorando. Estou ouvindo pelo rádio. Um beijo, viu, Rosana? Grande Nico Rezende, direto do Rio de Janeiro, aqui conosco, nos presenteando com todas essas histórias, né? E histórias de bastidores, né? Muitas delas que a gente não tem acesso. O Nico, que foi produtor e arranjador dessa galera toda aqui, e a gente está relembrando essa parceria aí com o Cazuza, que veio a falecer 5 anos depois do lançamento desse álbum, né? Foi em 90 que ele faleceu, não foi, Nico? Exatamente, com 33 anos. Pois é, foi uma história... Enfim, o Cazuza foi um cara que viveu muito, foi um cara assim, exagerado, mas um amor de pessoa. O Cazuza era um cara incrível, muito generoso. Sabe aquele filho único, aquele cara mimadinho, mas ele era incrível, né? Vontade de pegar ele sempre no colo, né? E foi um grande amigo, foi um cara muito bacana, foi muito bom ter convivido com ele. Eu me tornei amigo da mãe, da Lucinha, do pai também, já falecido, do Big John. E eu peguei todas essas canções todas, Danilo, que eu participei, direta ou indiretamente, eu peguei e compilei tudo isso num show. Então o meu show Referências tem esse nome porque eu toco todas essas canções, Fugaz, tem o Casa do Lulu Santos, que a gente participou do arranjo também, que eu fiz aquela linha de baixo. E todas essas canções eu compilei num show que tem as minhas canções de maior sucesso e essas canções que eu participei diretamente. Tem o Codinome, tem o Primeiros Erros, junto com o Perigo. Então eu fiz um show bem, sabe, uma coisa bem dançante que remete bem a essa época, né? Com esse show que eu estou viajando pelo Brasil, em breve eu vou estar aqui em São Paulo, interior também. E estou correndo paralelamente com 2 shows, com o Nico Canta Clássicos do Jazz e com o meu show Referências.
Olha, é só seguir, acompanhar o Nico Rezende nas redes sociais, porque como o Nico disse, ele tem 2 shows, são 2 formatos aí. Então é Nico Rezende Oficial no Instagram, Nico Rezende Oficial no Instagram. E relembrando aqui o nosso ouvinte que às segundas-feiras o Nico canta aquelas músicas... Cantando outras, né? Músicas que você admira de outros artistas, que você gostaria de ter feito. E às terças-feiras o atendendo a pedidos, né? As pessoas mandam ali pedidos e você atende e grava. O Cantando Outras, inclusive, a gente vai começar um projeto agora, que eu vou regravar essas canções, e eu vou lançar volume 1, volume 2, eu vou lançar tudo no Spotify, eu vou gravar tudo violão e voz, e quero lançar esses vários álbuns porque as pessoas estão pedindo isso e tal. É bacana, porque a minha visão, né, é diferente do original, é o meu jeito de harmonizar, é o meu jeito de colocar essa coisa que as pessoas gostam muito. Então eu vou compilar isso, fazer alguns álbuns e lançar nas plataformas digitais. Quantos instrumentos você toca, Nico? Olha, eu toco basicamente os instrumentos, o pai e mãe, basicamente, piano e violão. Mas eu sou bem curioso, eu toco cavaquinho, eu toco contrabaixo, toco guitarra, toco um pouco de saxofone, enfim, eu gosto de me aventurar por... não toco violino, que é talvez o instrumento mais difícil de ser tocado, porque ele não tem trastes, né? Então o violino, enquanto o músico não tem aquele domínio muito grande, ele soa muito esquisito. Depois que ele tem o domínio, aí passa a ser legal. Mas eu toco assim a família de instrumentos básicos, eu toco. Olha, na reta final aqui do nosso bate-papo, reforçar que na segunda-feira que tem show do segunda-feira, no Teatro B32, lá a partir das 8h30 da noite. Podemos contar com a participação de todos, vai ser um show lindo, vou estar eu, Thiago Abravanel, Simoninha, minha irmã Cláudia Rezende, o Derico, e vamos tocar com uma banda da Escola de Música Intermezzo, que está colocando os músicos maravilhosos à nossa disposição, ensaiamos, eu fiz um ensaio virtual quinta-feira, o pessoal no estúdio, eu lá do Rio de Janeiro ensaiei com eles, e com a minha irmã pilotando também. O Thiago vai tocar, tem uma banda de crianças, de alunos, bem crianças que tocam super bem, que vão também dar um show ali, vai ser um show imperdível, a gente vai gravar, e é um show por uma causa muito nobre, né, para angariar fundos para essa escola, e a gente quer contar com a presença de todos. Olha só, então dia 13 de março, segunda-feira, aqui em São Paulo, no Teatro B32, 25 no Rio de Janeiro, em Itaipava tem um show também. Itaipava, dia 25, tem esse show lá no Soberano, que é uma casa bacana, lá, que muito, muito legal, vamos tocar lá, vou fazer com o meu trio ali um show, e tem muita coisa pintando aí, tem Nordeste, vou pro Cariri. Eu tenho uma data aqui, 16 de maio, com o Dalto, isso, a gente vai fazer um show, e o Dalto, que é uma ideia antiga que a gente tem, o Dalto eu considero um grande compositor pop, é um cara que canta muito, a gente vamos fazer um show no Teatro Prudential, lá no Rio de Janeiro, que é um teatro lindo também, cantando e contando histórias das canções também, eu e ele, vai ser muito legal. Olha, queria agradecer a Mila também, né, por toda a ponte aí, o carinho pra gente marcar essa entrevista, viabilizar aqui, né, o Nico não é de São Paulo, mora no Rio, é de São Paulo na verdade, sim, né, mas mora no Rio de Janeiro. Paulistano, meu. Paulistano. Criado na Moca. Sou criado na Moca. Mora no Moca. Rio de Janeiro, que bom, fiquei muito feliz quando deu certo, que a gente conseguiu casar as agendas. O Quinto Sinal já marcou aqui meio-dia, queria te agradecer demais, viu, pela presença, pelo carinho, por dividir tantas histórias aqui conosco, viu, Nico? E a gente pode encerrar com meus erros? Primeiros erros? Primeiros erros? Pode ser. Primeiros erros, exatamente. Então, obrigado, Mila, minha empresária, para qualquer contato, tem o meu perfil do Instagram, pode entrar em contato com ela, que a gente vai para sua cidade. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se meu jeito te surpreende, se meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria
mas só chove, 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 chove. Nico Rezende, obrigado, Nico, um abração. Obrigado a você, sempre, Danilo, hein? pelo espaço. Olha, às 10 da noite eu volto com Antenados e hoje recebendo o Thiago Abravanel, que está em cartaz no Teatro Renault com Anastácia, superprodução da Broadway, que cumpre temporada até maio no Teatro Renault aqui em São Paulo. Os ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se vê mais tarde. Tchau, pessoal.